Você lembra que no bloco anterior eu mostrei os dois últimos textos trazendo ideias opostas? Foi? Um deles foi a voz de leigos e a voz de especialistas. Não foi isso? No outro texto, nós vimos que tínhamos o quê? O homem preso ao passado e depois o homem liberto. Não foi? Ideias contrárias é a tal sintaxe de tensão. Então, essa ferramenta, o recurso linguístico, ela proporciona uma bifurcação. Vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Vamos. Sintaxe de tensão. Consiste em expor ao leitor a articulação de unidades temáticas que se opõem. Ideias opostas, portanto, constituem em texto a sintaxe de tensão. E você tem a divisão sintaxe de tensão intensiva, sintaxe de tensão extensiva. Cuidado que essa ferramenta, a sintaxe de tensão, é muito usada em provas públicas, viu? Sintaxe de tensão extensiva. A sintaxe de tensão extensiva se dá quando as ideias opostas estiverem separadas. Vamos ver um exemplo bem prático. Vamos começar com um exemplo simples, depois eu lanço aprofundamentos. Eu saí muito cedo. É uma ideia. Primeira ideia. Eu saí muito cedo. Segunda ideia. Mas cheguei atrasado ao clube. Olha, pergunto a você. Quem sai muito cedo, ou muito cedo, espera-se o quê? Que chegue atrasado? Claro que não. Então você tem o quê? Ideias contrárias. As ideias contrárias, elas estão no mesmo período? Não. Veja que há um ponto aqui após cedo, então cada um está em seu período, né? Então é a sintaxe de tensão extensiva. Ok? Extensiva. Vejam que nós vimos um texto onde X foi o quê? O homem preso ao passado. E Y foi o quê? O homem liberto. Após a introdução, ele jogou o homem preso ao passado depois jogou o homem liberto ou se libertando do passado. As ideias são contrárias? Sim, são contrárias. Então você tem cada uma em um parágrafo. A sintaxe de tensão, ela é extensiva. Ok? Ela é extensiva. Vamos voltar ao texto. O mesmo ocorre quando dois times de futebol, ao decidirem o campeonato brasileiro, por exemplo, estão apenas esperando a autorização do juiz para iniciar a partida. Cada uma, nesse momento, está pronta em sua posição, em seu campo defensivo. Cada equipe, né? Então, veja só o que eu estou dizendo para você. Eu dou exemplos para que você vá solidificando essa visão científica sobre texto. Então, eu idealizei isso. Liguei a televisão para assistir ao final de um campeonato brasileiro. Há dois times, cada um em seu campo de defesa. E eu lá na minha casa, observando. Vou ver o jogo. Vou lá, esperando o início. Cada time tem a certeza de vitória, vamos supor. Um é tão quanto o outro qualificado. É tanto que eles chegaram, tanto um quanto o outro, ambos chegaram. Os dois times chegaram a uma decisão de campeonato. Eles se opõem, são adversários, um do outro. Então é a sintaxe de tensão.
Como cada um está em seu campo de defesa, a sintaxe é extensiva. É isso que você tem que observar no texto. A sintaxe de tensão é extensiva. Tá? Quando o juiz autorizar o início, que apitar, autorizar o início do jogo, então, esse contato mais próximo, direto, onde um invade o ambiente do outro, é a sintaxe de tensão intensiva. Intensiva. Ok? Aconteceu aqui nesse texto, na tela. Veja, eu vou pintar de amarelo onde está a sintaxe de tensão intensiva. Está vendo eu pintando de amarelo? É ou não é? Porque foi justamente nesse momento do texto em que o autor pôs as duas ideias no mesmo quê? No mesmo parágrafo. Vamos ver isso no próprio texto. Vamos ver. Deixa eu voltar para mostrar a você. Olha aqui. Está vendo? Veja que se eu pintar de amarelo, o homem preso ao passado, você tem isso aqui no início, nesse contexto. Está vendo? E a direita ficou muito mais trabalhada a segunda referenciação, que é o homem liberto. Isso se justifica por quê? Porque antes ele já havia dado essa progressão interna à segunda unidade. Está vendo? É ou não é? Pois bem, vamos voltar. E vamos verificar isso aqui. Sintaxe de tensão intensiva. A sintaxe de tensão intensiva ocorre no momento em que o árbitro autoriza o início da partida e, obviamente, temos o confronto direto entre os adversários. E aí eu ponho um exemplo simples mais uma vez. Veja que agora as duas ideias, lembra, que estavam se opondo, elas agora pertencem ao mesmo período. Está vendo? Você tem a sintaxe de tensão que intensiva. Essa é a sintaxe de tensão intensiva. E você vai e diz para mim, mas professor, tudo bem, eu tenho sintaxe de tensão extensiva e sintaxe de tensão intensiva. Qual é a preocupação da comissão quando faz isso conosco? O que é que ela quer? Eu vou dizer a você o que é que ela quer. Veja só. Antes eu quero ter a certeza que você está entendendo o que eu estou querendo passar. Deixa eu dar mais um exemplo. Imagine você indo a um cinema para assistir a um filme. Ok? Eu disse isso em uma sala uma vez e vou repetir aqui. Você vai assistir a um filme, período medieval. Tá? Então o filme começa com um grande exército A. Um grande exército A. Está lá o filme lá, né? Com essa visão, um grande exército A. E você tem em torno de 6 minutos, 6 a 7 minutos, só apresentando esse grande exército A. Vai chegar um momento em que você vai fazer assim. Puxa, que exército forte. Que exército forte. Quantos soldados. Olha a estrutura corpórea dos soldados. Né? Olha os instrumentos bélicos que eles utilizam para o quê? Para a guerra. E você vai ficar encantado com a fortaleza que é esse grande exército. Tudo bem. Isso, em média, dura 6 a 7 minutos. Com muita técnica, com muito profissionalismo, a produção desse filme leva você agora para uma outra imagem. Um grande exército B. Um grande exército B. E você tem ali mais uns 6 a 7 minutos, um grande exército B à sua frente.
e você vê que ele é tão quanto o outro, tão forte quanto o outro. Pela sua experiência de vida, eu sei que você já começa a deduzir o seguinte, que esses dois grandes exércitos, que quando mostrou o primeiro, veio à sua mente, puxa, imbatível. Quando mostrou o segundo, que foi pouco a pouco mostrando também a fortaleza do segundo, você vai dizer, puxa, imbatível. E você fica ciente de que a progressão temática, olha o que eu vou dizer, extensiva, que existe aí, mostrando separadamente cada exército, é para garantir a autonomia de cada referenciação. Percebeu? Então, lá na prova pública, quando o texto trouxer separadamente, como vimos no texto de prova, as referenciações estão separadas, cada um em um parágrafo. Naquele momento, o autor quer respeitar a autonomia de cada uma. Ok? Mas você, com a sua experiência, vai ficar ligado em que, mas eles vão se encontrar lá na frente. A questão é esperar que o filme vá ter sua sequência natural, que eu vou ter ciência lá na frente que eles vão se encontrar. Bem, olha o que eu vou dizer. Enquanto o filme esteve mostrando o grande exército A entre 6 a 7 minutos, ele estava, só esse grande exército A, ele estava em progressão interna. E ali ele estava potencializando a autonomia daquele exército. Quando ele veio para o grande exército B, ele fez a mesma coisa. Ele deu autonomia a esse exército e, através da progressão interna, gerou o quê? Gerou uma descrição que ficou, a olhos vistos, tão potente como o outro. Quando lá adiante no texto ele colocar os dois, um diante do outro, para uma ação bélica decisiva, meu patrão e minha patroa, sem dúvida, você vai ter a sintaxe tensão intensiva. Ok? Então você vai ter questões em prova pública, onde você vai ter uma referenciação X, uma referenciação Y, ou seja, duas unidades temáticas no texto, uma e outra. Se o autor se limitar a respeitar a autonomia de cada força, então eu não poderia marcar uma alternativa que diz que o autor desqualifica uma delas. Isso está em prova pública. Ok? Olhe, permita-me que eu vou dizer a você. Estamos chegando a um período carnavalesco. Não é isso? Estamos chegando a um período carnavalesco. Vamos imaginar isso. Idealizou? Bom, estamos às vésperas do carnaval brasileiro. Cada escola de samba, no Rio de Janeiro, por exemplo, recebe um tema. Não é isso? Recebe um tema. Vou mostrar a você que a escola de samba, na avenida, é um texto. Ela recebe um tema. Ela divide o tema em alas. Cada ala é uma unidade temática. Ok? Uma ala daquela, ou seja, uma unidade temática, vai receber projeção maior, vai receber cuidado maior, vai receber um maior requinte, enfim, vai ser a centração temática. É sobre ela que vai cair uma progressão temática interna maior. Ok? Às vezes, a escola faz isso. Entre uma ala e outra, você vê claramente ideias contrárias. Vamos supor, uma ala só constituída por pessoas ricas, privilegiadas. A ala seguinte constituída só de pessoas pobres. E obviamente, isso já ocorreu em desfile. Ok? Então, ali você tem uma sintaxe de tensão. Uma sintaxe de tensão. A ala
constituída só de pobres, ala constituída só de ricos. Vamos supor que, quando surgir uma ala trazendo os dois juntos, mas trazendo assim, a menos privilegiada, assaltando a privilegiada. Ali gerou uma tensão intensiva. Eu quero que você veja que daqui para a sua prova, você pode estudar texto em qualquer lugar, no cinema, vendo carnaval, ou lendo um texto da prova de língua portuguesa. Não decore. Entenda que tudo é texto. Ok? Isso vai te dar um conforto. Então, aquela escola que traz determinada ala como centração temática, veja que quando vai passar diante do corpo de jurado, é a que demora mais. É a que passa mais tempo diante do corpo de jurado. É aquela que receberá peso maior. Ok? O edital do concurso público, qual é a matéria mais importante para o seu edital? É aquela que tiver um peso maior. Não é isso? Ela vai ser a centração temática do edital. Percebe que em tudo há uma coerência científica? Não é verdade? Perfeito. Pois bem, diante dessas exposições, fique ciente de que, ao pegar o texto na hora da prova, você tem que, na leitura, identificar as unidades temáticas, havendo mais de uma, claro. Quem é a centração temática? O momento em que o autor não faz outra coisa senão deixar você numa única unidade e começa a desenvolvê-la. Ali está a progressão temática interna. Ok? Aquela coisa de levei minha filha ao cinema, estamos juntos vendo o filme. Surpreendo-me com a filha me chamando. Diga, minha filha. Painho, vamos embora, que filme chato. E eu vou e digo, por que filme chato, meu amor? Ela vai e diz para mim, porque não sai dessa cena. E para dar conforto à minha filha, eu vou, claro, justificar. Minha filha, ela com 13 anos de idade, quero deixar bem claro. Minha filha, calma, se está numa única cena, é porque nós estamos diante de uma progressão temática interna. Entendeu? Ela vai saber, vai compreender e vai saber aguardar a chegada da nova unidade temática. Ok? E aí eu vou orientando meus bebês, meus filhinhos, né? Foi bem. Olha, deixa eu ver um outro exemplo. Eu adoro exemplo. Eu acho que o exemplo vai deixando você mais e mais amadurecido e vai solidificando a aprendizagem. Veio um exemplo agora à minha mente. Muito comum, quer ver? Você vai assistir a um filme. E o filme começa, é um filme 007. Vamos supor, 007. O investigador, né? E eu estou lá vendo o filme. Você também está comigo vendo o filme. Estamos vendo o filme. O que é que ocorre? Veja só. O filme começa com a imagem do investigador, o 007. E ele começa a mostrar que esse investigador traz instrumentos tecnológicos avançados. Por exemplo, uma caneta que tem, que também é uma arma. A caneta é uma pequena arma que dá tiro mesmo e mata. Uma outra caneta tem um botão no paletó dele, é uma câmera. Filma longo alcance, inclusive. Longo alcance. A gola da camisa dele é um microfone. Ó, há 4 pessoas à minha esquerda. E está lá o microfone. Enfim,
você vai vendo que o investigador, pouco a pouco, está sendo potencializado. Mais e mais. Então, o texto lá, o filme está em progressão interna. O corpo do investigador é um corpo, né, de um espartano, digamos assim como eu. Ó, o perfil, né? Ou seja, forte, né? Pois bem. E você vai vendo que, realmente, ele é imbatível. Depois, com muito jeito, olha, a direção do filme vai deslocar você para uma outra imagem. A outra imagem é de um criminoso, com outro criminoso, mais outro criminoso, em cima, uma quadrilha. A quadrilha, meu patrão, também traz recursos tecnológicos avançados. Os homens também são espartanos que integram a quadrilha. É fácil você deduzir que aquele investigador mostrado antes, que é a primeira referenciação da temática, vai ser o quê? Vai ser posto diante dessa quadrilha e vai combatê-la. Aí você já tem a sintaxe de tensão. Enquanto o filme mostrar separadamente as duas forças, a sintaxe é extensiva. Quando começar a mostrar, a imbricação, a luta, o corpo a corpo, a ação mais direta, ela é intensiva. Bem, claro que o investigador vai ganhar. E a ele vão atribuir maior progressão temática interna. Entendeu, patrão? Que bom. Vamos voltar à teoria. Vamos dar maior avanço agora teórico. O articulador macro. Veja só. Existe na composição textual o articulador que materializa a intenção do autor em seu texto. Você vai ver que esse é o articulador macro. Ele tem esse papel de materializar a intenção do autor em seu texto. Ok? Por isso que se faz a pergunta, qual a intenção do autor no texto? Bem, ele, quando identificado pelo candidato ou leitor, facilita a pergunta comum da comissão. Qual a intenção do autor em seu texto? Trata-se de um articulador macro, articulador enunciativo da unidade do texto. A articulação macro e a articulação micro, ambas existem. Bakhtin, que é um teórico, em seus estudos, é um linguista, esclarece as unidades potenciais da língua, objeto da linguística, e as unidades reais de comunicação, que é o objeto da translinguística. As unidades potenciais da língua são constituídas pelos articuladores micro. Okay? Se usarmos uma conjunção para ligar a oração principal à oração subordinada, estaremos tendo em uso unidades potenciais da língua. E a articulação é micro. Então, quando você diz assim para mim, Pedro e Paula viajaram. Quem é o sujeito? Pedro e Paula. Pedro e Paula. Bem, esse não é uma conjunção? Esse é uma conjunção. Ligando quem? Ligando os núcleos do sujeito. Pedro e Paula. Eu pergunto, essa conjunção está dentro ou fora da oração? Dentro. Então, é uma articulação micro. Tudo que estiver no ambiente interno é articulação micro. Veja esse outro exemplo. Veja este outro exemplo. Quero que ela participe. Isso aí é ou não é um período composto? É. Quero que ela participe. Primeira oração, quero. Segunda oração, que ela participe. Lá em período nós vimos que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse que não é a conjunção? Esse que é a conjunção, ligando quem? As orações. Então, esse que é um articulador, que está dentro do período composto. É uma conjunção subordinada, né? Integrante.
o nome já diz, integrante. Está dentro. A articulação está dentro ou fora do ambiente? Ela está dentro, ela é micro. Toda articulação interna é micro. Aí eu digo, em quero que ela participe, a conjunção subordinada integrante, que é um microarticulador. Este é indispensável para conectar partes que constituem as estruturas frasais, períodos. São, portanto, conectores que trabalham o espaço trabalham o espaço interno das composições. Contudo, quando estamos nos servindo de termos que são responsáveis em conectar parágrafos, estamos nos utilizando de macroarticuladores. Ok? Os macroarticuladores são responsáveis por paralelismos externos entre os parágrafos, proporcionando conexões externas. São, enfim, responsáveis pela socialização, ao termo, é bom destacar, pela socialização das referenciações. A articulação macro é quem proporciona isso, ok? Ou a socialização das unidades temáticas, ok? Aí você diz, professor, nos ajude. Nos ajude em que sentido? Trazendo mais exemplos. Bem, eu farei isso. Mas antes, permita-me, que eu vou deixar isso para o próximo bloco, antes, permita-me uma coisa. No texto que eu vi com você, eu me lembro que nenhum parágrafo o autor contextualizou o homem preso ao passado. No parágrafo seguinte, ele contextualizou o homem liberto. Raciocina. Há ou não há uma relação entre um parágrafo e outro? Quando você diz, a menina comeu muito, mas continua faminta, oração coordenada adversativa anterior. Quando eu percebo que eu tenho um parágrafo que se opõe ao anterior, eu não vou dizer que eu tenho uma oração coordenada adversativa anterior. Eu vou dizer que eu tenho um parágrafo coordenado adversativo anterior, por exemplo. E aí eu começo a te mostrar o que é uma articulação macro. A relação entre referenciações no texto é a articulação macro. Ela é externa, ela não é interna. Se eu faço assim para você, eu consigo mexer o meu dedo, tá vendo? É porque existe, se eu consigo flexionar esse dedo, é porque existe o quê? A articulação micro aqui dentro. Não é? Ela é interna. Mas se eu mantenho relação com o amigo aqui do estúdio, tudo bem? Se eu mantenho relação com outro amigo aqui no estúdio, tudo bem? Aquele outro, já? Estou mantendo relação com alguém externo a mim. Como eu estou mantendo com você agora esse contato. Então isso já é uma relação macro. Isso é uma socialização. No texto, quando as referenciações estão sendo articuladas, é na articulação das referenciações que o autor também está presente. Por isso que, além de advérbio, além de verbo e adjetivo, as conjunções também são o quê? São peças, via regra geral, onde o autor está presente como articulista das referenciações. Enfim, como articulador macro. Por isso que prova pública como CESP-NB, no espelho da redação para o candidato, divide a redação em duas partes para avaliação. A microestrutura e a macroestrutura. A micro contextualiza só problemas de gramática. A macro, negativo, vai olhar justamente o que nós estamos vendo até agora no curso. Na aula de hoje, aliás. Até a próxima.